Nós vamos discutir o decreto 11.366 de 2023, que é o decreto de armas do atual governo. E, claro, essa discussão sem qualquer color político, né? Não teremos nenhuma coloração política aqui, faremos um debate técnico, tá? Estou vendo que o Ricardo Silvares está travado, então eu vou começar com... Eu vou tentar mais uma vez o Ricardo Silvares aqui, vamos ver se eu consigo chamá-lo mais uma vez. E vou passar a bola para você desde logo, Tiago. Decreto 11.366 de 2023, o novo decreto de armas. Queria a sua impressão. E aí, o que você acha? Pontos positivos, pontos negativos, de forma genérica. Eu vou fazer a mesma pergunta para o Ricardo Silvares e daí a gente começa o bate-papo. Vamos lá. Boa noite, Rogério. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Acho que o decreto ele restaurou algumas coisas que já existiam antes mesmo do decreto 9785 de 2019. Então, ele veio ali e acabou com algumas presunções, digamos, de necessidade ou algum abrandamento que existia na comprovação da necessidade da aquisição de armas. Trouxe algumas limitações, inclusive quantitativas, né? E também trouxe aí também algumas restrições ao que a gente poderia chamar aí de um porte indireto de armas, né? Como poderia acontecer em determinadas situações de transporte de armas. De uma maneira genérica, eu entendo dessa forma, né? Mas também existem vários aspectos para nós tratarmos aqui. E também nós tivemos repercussões de ordem penal, inclusive na tipificação de delitos. A gente vai poder discutir sobre isso. E também veio reforçar a importância dentro do processo penal da figura do indiciamento. E não só do indiciamento, mas também como de algumas decisões importantes no processo penal, como o recebimento da queixa-crime ou da denúncia. Então, a gente tem bastante coisa aí para conversar a respeito. Legal. Lembrando que o Tiago Albrecht é delegado de polícia no Rio Grande do Sul, é coordenador dos cursos para as carreiras policiais do RSC Online. Agora eu vou passar para o Ricardo Silvares, que é meu colega de Ministério Público em São Paulo, autor de livros, coautor comigo, inclusive, de um livro interessante e pertinente que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Ricardo Silvares, eu vou pedir para você falar também de maneira genérica, assim, bem superficial por hora, a respeito do novo decreto de armas. De maneira genérica, pontos positivos, pontos negativos. Você enxergou mais pontos positivos, mais pontos negativos? Vamos lá. Eu acho que o principal ponto positivo, a meu ver, é que restabeleceu, digamos assim, uma tentativa de restabelecer a ordem no que diz respeito à regulamentação do Estatuto do Desarmamento e, principalmente, a restabelecer o papel que tem que ter um decreto regulamentador, não é? Porque desde 2019 houve uma série de decretos, um se sobrepondo ao outro e que eram logo revogados, substituídos. Nós chegamos a ter o cúmulo de um decreto ser editado e revogado no mesmo dia, né? Em situações que poderiam ser reguladas todas no mesmo decreto, ser reguladas em 3, 4 decretos diferentes. Então, quer dizer, eu acho que esse decreto põe ordem na casa, ou pelo menos tenta, porque cria um grupo de trabalho para que se discuta uma regulamentação como era antes de 2019, em que havia o decreto 5.123, né, que chegou a ser meio que repressinado num artigo aí recentemente, e havia o R109, né, que era o regulamento de produtos controlados. Então, você tinha 2 decretos, basicamente, né? Aí, de repente, virou uma confusão. Eu escrevo naquele livro que nós participamos, você coordena, que é o Legislação Penal Especial, eu escrevo sobre o Estatuto de Desarmamento e eu começo a ter pesadelo muito antes, quando chega na época de atualizá-lo, né?
porque ficou uma coisa infernal atualizar. Então, eu acho que esse é o principal ponto positivo. Então, o ponto positivo para você foi ter consolidado num só instrumento normativo o complemento ao Estatuto do Desarmamento. Ele não está tudo regulamentado, né? Mas pelo menos ele fez um freio de arrumação para, através de um grupo de trabalho, consolidar isso, espero que num único, ou pelo menos no máximo em dois, né? O regulamento de produtos controlados de um lado e de outro lado o regulamento do Estatuto de Desarmamento. Acho que se nós conseguirmos fechar em 2 decretos, eu acho que vai ficar muito bom. Então, veja bem, Tiago, eu já vou direto para um tema que eu acho que é um tema que desperta um debate interessante. De acordo com o artigo 27 do decreto 11.366 de 2023, quem for indiciado ou processado por crime doloso, e aqui é importante você observar que eu falei indiciado ou processado por crime doloso, não falei crime doloso com violência ou grave ameaça à pessoa, não falei crime doloso cometido com arma de fogo, não falei crime contra a pessoa, não, estou falando crime doloso. Se a pessoa é indiciada ou processada por crime doloso, ela terá cassada a autorização para a posse ou porte de arma, devendo nos 30 dias seguintes transferir essa arma para terceiro ou entregá-la à autoridade competente. Então, estamos diante de uma consequência que não advém somente do recebimento da denúncia, mas pode advir antes do indiciamento do delegado. Não abrange somente crimes com violência ou grave ameaça, mas crimes dolosos em geral. E eu não estou falando em suspensão da autorização, eu estou falando da cassação. Então, vamos lá. Tiago, o que você tem a dizer a respeito desse artigo 27? Eu vou até te provocar, sabendo que você é delegado de polícia e um grande estudioso do direito, não podemos esquecer que o artigo 17, letra D, da Lei de Lavagem de Capitais, esse artigo foi declarado inconstitucional porque o indiciamento gerava o afastamento do servidor das suas funções quando o crime envolvia lavagem de capitais. Foi entendido que o indiciamento não poderia ter essa musculatura, não poderia gerar essa consequência. E agora, você acha que a gente pode aplicar o mesmo raciocínio? Ou, nesse caso, não haverá questionamentos quanto à constitucionalidade envolvendo o indiciamento? Rogério, a primeira impressão que eu tenho é que a gente vai ter muito debate sobre a natureza jurídica desse ato de apreensão decorrente do indiciamento, né? Como tu bem colocou, a primeira questão que aparece nesse artigo 27 é que é um indiciamento ou recebimento da acusação por crime doloso. Então aí nós vamos ter, com certeza, nós já vamos ter uma bifurcação do entendimento. Se seria qualquer crime doloso ou algum crime doloso, como nós até chegamos a debater antes, a gente chegou a conversar a respeito, se fosse algum crime doloso, do qual nós poderíamos inferir alguma ligação com um ciclo de violência. Por exemplo, alguém que é indiciado pelo crime de furto, mas que pode evoluir para um roubo, que pode evoluir para um latrocínio, alguém que foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas. Ou seja, será que se exigiria uma pertinência temática entre o crime pelo qual aconteceu o indiciamento e a posse e o porte de arma, ou efetivamente seria qualquer crime doloso? Então, esse debate vai existir e a tendência é que onde o legislador não fez nenhuma restrição, e aí ele colocou apenas crime doloso, então qualquer indiciamento por qualquer crime doloso vai acabar gerando esse efeito de iniciar a contagem do prazo da cassação da autorização de posse ou do porte de arma. Aí nós vamos ter várias questões até talvez chegar em um raciocínio que possa ser similar àquela declaração de inconstitucionalidade que teve no indiciamento pelo afastamento do servidor público na lei de lavagem de capitais. A grande questão é, será que esse é um ato de natureza administrativa? O que vai acontecer a partir do momento do indiciamento? E aí a gente tem que desenvolver mais ou menos um itinerário. O que será que vai acontecer?
Em primeiro lugar, nós sabemos que não existe na legislação um momento certo e definido para o indiciamento. Nós não temos esse prazo legal, esse momento legal definido. Então, eu posso, inclusive, ter um indiciamento no ato de lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, esse prazo de 30 dias, inclusive, ele começa a correr do momento da cientificação do indiciamento. Pois bem, vamos imaginar que eu autuei alguém por flagrante delito, né, crime doloso, e no momento da feitura do APF, eu já cientifico esse autuado de que no prazo de 30 dias ele deva entregar as suas armas, e essa medida atinge todas as armas e não uma arma em específico, para ou o Comando do Exército ou a Polícia Federal. Ou que em 30 dias ele providencie a transferência dessas armas para terceiro nos termos do próprio decreto. O que aconteceria passado esses 30 dias? Passado esses 30 dias, em tese, nós teríamos o quê? A configuração do crime de posse ou de porte irregular de arma de fogo. Já que ele não entregou, ele começa a incidir em uma irregularidade. E a partir de então, eu já poderia praticar a apreensão dessa arma ou não? Então, veja, Rogério, nós podemos cair aí também em uma discussão, quem sabe aí dois entendimentos. Que esse ato de apreensão da arma é um ato administrativo, já que a cassação é um ato administrativo, portanto, decorrência dessa cassação seria a execução de um ato administrativo, auto-executório, ou se, a partir do momento que eu tenho a configuração do artigo 12 ou do artigo 14, eu instauro um inquérito e necessariamente pediria autorização judicial para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Se eu tiver essa segunda hipótese, eu não tenho mais a discussão se o indiciamento gera alguma medida cautelar que estivesse restrita à reserva de jurisdição. Então, primeiro a gente vai ter que debater sobre a natureza dessa apreensão, para depois ver se a gente vai ter, sim, uma medida auto-executória enquanto ato administrativo, ou se nós vamos ter aí uma medida que necessariamente vai ser restrita à reserva de jurisdição. Mas, mesmo assim, depois nós vamos ter que conversar, Rogério, sobre a configuração do crime do artigo 12 ou 14 e a necessidade de representação judicial. Porque pode ser que eu tenha que debater aí as fundadas razões para ingresso no domicílio ou necessidade de ordem judicial. Então, ainda tem um leque muito grande de conversa a respeito do tema. Bom, então, o artigo 27 diz que, no caso de indiciamento ou processo por crime doloso, há a cassação do registro, há a cassação da autorização para porte. Então, a pessoa tem 30 dias para transferir, tem 30 dias para entregar a arma. Se não o fizer, está em flagrante delito. Aí a autoridade policial pode entrar na residência para apreender a arma e prender em flagrante, se imprescindível e não puder se municiar de um mandado. E aqui eu estou falando na linha do que vem pensando o STJ. Silvares, eu até conversava com a Fernanda Marinella hoje. Falei, Fernanda, agiu corretamente o governo falando em imediata cassação da autorização, ou melhor seria a suspensão? E a Marinella falou, Rogério, nesse assunto de armas, deve prevalecer sempre que, na dúvida, não se dá autorização. Uhum. Então, o simples indiciamento já rega de dúvida. O processo, mais ainda. E quando há uma dúvida sobre a capacidade da pessoa possuir ou portar arma, porque foi indiciada ou processada por crime doloso, o que se espera é exatamente a cassação ou a não liberação da arma, né? Então, ela acha que existe essa tolerância zero, Uhum. e ela entende que isso acaba indo na linha do que se espera de um país que quer efetivamente controlar as armas. Eu não vou ficar repetitivo, porque acho que o Thiago fez uma belíssima exposição aí do problema, né? Mas isso que a Marinella falou é verdade, porque
vai dentro do espírito da Lei 10.826, né? O que estava errado era que os decretos anteriores ele estava indo na contramão da Lei 10.826, o que era um contrassenso, porque aquilo que regulamenta a lei não pode ir na contramão da lei, tornando letra morta em alguns pontos, inclusive, né? Mas, enfim, a questão que eu coloco aqui, é claro, nós já até conversávamos ontem sobre isso, sobre haver ou não uma discussão sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa cassação, mas eu devo lembrar o seguinte, nós estamos falando de um decreto regulamentador da lei. Se nós formos à lei e nós pegarmos lá o artigo 4º da lei, o inciso 1 da lei 10.826, né, artigo 4º, inciso 1º da lei 10.826, nós vamos ver... Do Estatuto do Desarmamento. Do Estatuto do Desarmamento. Nós vamos ver que uma das comprovações para adquirir arma de fogo, eu vou ler aqui, ó, certidão negativa de antecedentes criminais fornecidos pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal. Isso pode ser fornecido por meio eletrônico. Está na lei. Isso está na própria lei, artigo 4º, inciso 1. Ou seja, ninguém que estiver respondendo a um inquérito policial, respondendo ao inquérito policial, a gente sabe, a expressão é horrível, né? Mas que tivesse sido indiciado no inquérito policial, ou tiver sendo réu numa ação penal, ele não pode adquirir a arma. Daí a base, penso eu, para essa cassação trazida pelo decreto regulamentador. Então, acho que por aí dá para escapar de uma possível inconstitucionalidade. Mas eu concordo, nós conversávamos isso ontem, assim, você até observava, poxa, quer dizer que alguém que for indiciado por um crime de injúria ou tiver uma queixa-crime contra si, que fala aqui em denúncia, mas supõe uma injúria contra o funcionário público, ele vai perder, vai ter caçada, né, o porte e tal. De fato, parece um pouco desproporcional, mas eu penso que a discussão, se for tratar de um assunto relacionado à inconstitucionalidade, ele vai mais naquilo que o Thiago falou, sobre que tipo de crime vai gerar essa cassação da autorização de porte ou do próprio registro da arma. Vocês pararam para pensar o seguinte, Thiago e Silvares, retroatividade do decreto. Então, a pessoa foi indiciada antes do decreto por um crime doloso. Você acha que esse decreto pode retroagir? Ricardo? Pode ser qualquer um dos dois. Eu acho que sim. Eu acho que é uma regra para mim, é uma regra de direito administrativo, essa regra. Então, assim, não vejo isso como uma consequência, não vejo isso como uma natureza penal. Ou seja, se a pessoa ela foi indiciada, é uma regra dizendo que ela tem que entregar essa arma 30 dias após o indiciamento ou 30 dias após a ação penal, eu penso que seria o processo, ele teria que ter, então, 30 dias a partir do decreto para devolver, para entregar essa arma, penso eu. E aí, caso não entregue, ele estará em desacordo com a regulamentação legal e ele pode responder por crime. Mas claro que esse outro problema que vai surgir, né? Tiago, você tem alguma opinião formada sobre o assunto? Eu pego a própria explicação do Ricardo. Se nós pensarmos que o decreto possui alguma fonte de inspiração nesse artigo 4º, em que a comprovação da idoneidade ela deveria se fazer por certidões negativas e demonstrado que a pessoa não está respondendo a inquérito, essa é uma regulamentação que está desde 2008. Então, se eu trouxer alguma similitude dessa regra do decreto com a própria previsão do Estatuto do Desarmamento, acho que sim, é possível retroagir, e aqui não há que se falar na aplicabilidade de uma penalidade. Nós estamos aqui tratando de condições para se ter uma permissão, e as condições podem ser modificadas, né? Então, acredito que pela própria natureza do ato administrativo aqui, né, em sendo uma autorização, então nós temos aí alguma discricionariedade do poder público para estabelecer os seus requisitos. Como não se trata da aplicação de nenhuma penalidade,
não vejo qualquer óbice de que essa regra pudesse aí retroagir e estabelecer uma nova restrição, né? Novas condições para a manutenção do porte de arma. E, Rogério, eu posso só falar uma coisa sobre a questão da apreensão que foi falado? Assim, também não vou repetir aqui, mas eu fico curioso para saber como que o STJ vai lidar com isso. Pelo seguinte, né? O STJ vem dizendo que a entrada em residência sem mandado depende da comprovação da justa causa, não é isso? Ora, uma pessoa que tem uma arma registrada com porte, necessariamente ela tem uma arma vinculada a um determinado endereço, onde se presume que essa arma deve estar, não é isso? E a partir do momento em que ela deixa passar os 30 dias sem entregar essa arma às autoridades, ela começa a incorrer num crime que é de natureza permanente. E, consequentemente, a meu ver, haverá, no caso, base para uma entrada sem mandado no domicílio para apreensão dessa arma. Porque, veja, a justa causa é praticamente presumida. A justa causa está acontecendo um crime. Né? Não é da necessidade da apreensão, é de que está acontecendo um crime. A lei determina a apreensão. Então, assim, essa vai ser mais uma discussão, vai ser interessante ver como é que a jurisprudência vai lidar com isso, mas eu tendo a achar que vai ser possível essa entrada, quase como se fosse uma atividade administrativa da polícia. Embora eu fico pensando que, no caso de drogas, o STJ não permite, mesmo sendo um crime permanente, que a polícia entre. Mas tem que ter justa causa, né? Exato. E a justa causa é o seguinte: por que você não pode esperar o mandado? Eu quero saber se o STJ vai usar o mesmo raciocínio. Se o STJ vai olhar para o Thiago Albrecht, delegado de polícia, e vai dizer o seguinte: Thiago, por que você entrou no domicílio sem mandado? Porque o crime é permanente. Tudo bem, mas o simples fato de ser crime permanente, diz o STJ, não estou dizendo que eu concordo com isso, o simples fato de ser crime permanente não te autoriza a entrar. Você deveria se valer de um mandado, salvo se você fundamentar que a espera de um mandado tornaria a diligência inócua. Então, veja que inversão. Eu não estou dizendo que eu concordo com o STJ. O que eu estou falando é que, se nós trouxermos para cá todos esses obstáculos que o STJ colocou na atuação policial para o cumprimento desse decreto, a polícia vai falar: e agora, para eu entrar, eu vou ter que explicar que eu tenho fundadas suspeitas de que ele vai sumir com a arma, vai desaparecer com a arma. Eu acho que eles puseram isso no tráfico, eles ficam exigindo isso no tráfico para criar uma dificuldade a mais. Né? Porque o que. Então, esse é meu medo. Você acha que ele vai trazer isso para armas? Eu acho que nesse caso, acho que não. Acho que no caso de arma, não. Inclusive porque no caso do tráfico, você tem que ter a justa causa, ou seja, você tem que ter indício de que dentro daquela casa está ocorrendo um crime de natureza permanente ou não interessa, mas que está acontecendo um crime, e aí eles colocam essa exigência que o STF não coloca, de que há urgência na entrada da casa. Agora, no caso de uma arma, vencido o prazo, eu não tenho indício que está ocorrendo, eu tenho certeza que está ocorrendo um crime no interior daquela casa. É meu dever, nos termos do artigo 301, entrar naquela casa e impedir que aquele crime continue. Mas é por isso que eu falo, vamos ver como é que o STJ vai sair dessa. Lembrando que o STJ falou que, dependendo do sentido que apura as drogas, você não pode entrar. Né? Dependendo do sentido, se é visão, se é olfato, você vai ter que ver qual é o sentido. Se cheiro de pólvora, entra. Cheiro de pólvora entra. Agora, se você vê a arma lá dentro, você tem que buscar o que é um absurdo. Fala, Thiago. Não, esse tema a gente também, Silvares, eu tive conversando um pouco com o Rogério. E aí a gente estava colocando, realmente, se os requisitos do STJ forem valer, a gente vai ter muita discussão. Né? Porque, primeiro, para ingressar no domicílio sem autorização, preciso ter de justa causa, baseada em elementos concretos, justificados a posteriori. Ok, pois bem. Eu também concordo contigo no seguinte sentido: a partir do momento em que não é entregue no prazo de 30 dias a arma ou providenciada a sua transferência a terceiro,
eu já tenho praticamente uma prova pré-constituída de que esse cidadão está incidindo em flagrante delito de posse irregular de arma de fogo. Ou seja, eu posso, com um esforço interpretativo aqui, me liberar do primeiro requisito. Existe fundada razão. O problema é o segundo requisito. Porque o segundo requisito vai dizer o seguinte, olha, você poderia esperar uma ordem judicial para ingressar nessa residência ou você não poderia? Pois bem... E outra coisa, Tiago, tem um detalhe, Tiago. Tem que ter fundada a suspeita de que a arma está na casa. Exatamente, exatamente. Mas nesse caso é quase que presumida, né? Porque se o sujeito tem a arma e ele tem essa arma que ela é vinculada a um determinado endereço, conforme o registro dela, ela tem que estar lá, entendeu? Então eu presumo que ela está lá mesmo. Essa aqui é a força da fundada suspeita nesse caso, né? Agora, como é que eu saio do segundo requisito? Ou seja, como é que eu avalio se eu posso esperar ou não? Vejam, aqui eu tento ficar fazendo uma adivinhação, né? Eu fico mais ou menos pensando nisso. Olha, vai ter gente que vai dizer o seguinte, olha, não é urgente entrar na casa. Por quê? Porque o legislador já deu 30 dias para essa pessoa entregar voluntariamente a arma. Então não vai ser no 31º dia que vai se tornar urgente, que eu não posso esperar esse mandado. Se essa tese vingar, o que o delegado de polícia vai ter que fazer? Instaurar um inquérito por posse irregular de arma de fogo, vai juntar uma comprovação de que o cidadão não entregou a arma e não providenciou a transferência e vai representar por um mandado de busca. Essa é uma possibilidade, é uma. Outros vão dizer o seguinte, não, mas olha só, passaram 30 dias... Justamente por ter passado 30 dias e até agora eu não tenho notícia do que foi feito com essa arma, é que eu tenho uma urgência em apreender ela o quanto antes para proteger o bem jurídico aí, né, que é o controle das armas e a própria incolumidade pública. Nesse caso, eu vou ingressar. Eu, Rogério, não gostaria de engessar essa questão, porque eu acredito que o caso concreto é que tem que acabar evidenciando isso. A própria regra, ou digamos, as próprias condições do STJ já são mais ou menos nesse sentido. Tu entras se tu comprovar que não dá para esperar, e se tiver que esperar, bom, tu espera e faz a representação. Mas eu acho que vai ser essa discussão. Primeiro, se a não entrega da arma pode me gerar uma presunção de que a arma está lá dentro. Vamos ver se vão aceitar essa presunção de irregularidade e de presunção de tipificação, né, do delito. E se nós vamos ter, nesse caso, uma situação em que se tem que aguardar uma ordem judicial ou se é possível ingressar. Eu gostaria de deixar para o caso concreto. Eu sou promotor de justiça, não sou delegado, mas se delegado sou, num caso como esse, eu faria isso. Passou o prazo, não entregou a arma, eu, recebendo essa comunicação de que a arma não foi entregue, eu instauraria um inquérito policial para apurar os crimes dos artigos 12, 14 ou 16, a depender do caso concreto. E aí representaria. Eu faria, a não ser, Silvares, que eu tivesse indicativos muito vivos de que ele está desaparecendo com a arma, de que, sabe, senão eu iria buscar esse mandado até para legitimar a minha atuação, porque hoje não está fácil. Não. Hoje tudo que você faz, se você seguir à risca o CPP, olha o que eu estou falando, Ricardo, me corrija se eu estiver errado. Se você seguir à risca o CPP, você corre o risco de, mesmo assim, o STJ anular o procedimento. É um dos poucos países que eu conheço em que o processo é anulado por seguir a letra da lei. Exatamente. Porque e com interpretação retroativa, né? Não entendi. E com interpretação retroativa. Tu trabalha um ano exatamente como a jurisprudência permitia. Fez tudo certo. Daqui a 2 anos, chega no tribunal, o tribunal muda o entendimento e aquilo que tu fez, conforme toda a lei e conforme toda a jurisprudência vigente durante aquele período, vai tudo por água abaixo. Então, sequer a modulação dos efeitos dessa decisão são feitas, né? Nos tira por completa segurança jurídica.
Eu acho que quando você se depara com uma jurisprudência criativa, pródiga em novidades, a melhor coisa, Ricardo, aí eu falo como promotor de justiça, é jogar com essa jurisprudência, é não correr risco, porque eu fico me colocando do lado do advogado. Eu, como advogado, eu adoraria ver um promotor de justiça mais ousado, que desafiasse os tribunais. Por quê? Porque é o que lhe resta. É o que lhe resta. Então, se nós pudermos tentar vencer, e você, Ricardo, você trabalhou muito bem num recurso junto ao STF para desidratar essa adesão do STJ, mas você sabe, vamos trabalhar na medida do possível, no caso concreto, com essa jurisprudência e tentar revertê-la através de recursos, etc. Mas no caso concreto, eu aprendi apanhando muito, né? Então, a gente acaba tendo que olhar o CPP e dizer o seguinte, porque eu fico imaginando Ricardo e Tiago, Moisés hoje em dia, com os 10 mandamentos. Mas eu vou dar um exemplo. Ele vai ler os 10 mandamentos, ele vai dizer o seguinte, olha, não cobiçais a mulher do próximo. Pô, Moisés, calma, isso é o que diz aqui. Vamos ver o que diz o Supremo. Capaz de uma piscadinha ser possível. Mas a gente vive um momento muito difícil, porque, por exemplo, nós temos casos julgados pelo STJ, por exemplo, que o sujeito, em frente a conhecido ponto de tráfico de drogas, portando uma mochila, não constitui fundada suspeita para a abordagem. Não constitui para a busca pessoal. Então, se a gente segue esse entendimento, e eu gostaria muito que isso virasse uma tese, uma repercussão geral, e que fosse fixada uma tese, porque senão fica impraticável o dia a dia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Estou trabalhando, chega a seguinte situação. Sujeito carregava uma mala na rua, viu a polícia, apresentou nervosismo e correu. Foi abordado. Se eu sigo o STJ, eu não tenho fundada suspeita para essa busca pessoal. Ou tenho? Estou enganado? Não? Pois é. Dentro da mala havia a maconha e próximo ao local ali, outras 4, 5 malas de maconha, 458 quilos de maconha apreendido. E aí, como é que a gente faz? Né? Então, a segurança pública é feita no dia a dia, no calor dos fatos. Outro dia você me ligou, você falou, Jair, eu estou no plantão, recebi 9 flagrantes. Se eu seguir a risco o que está dizendo o STJ, eu não atuo nenhum. Me diga uma coisa, Tiago e Ricardo, dentro do decreto 11.366 de 2023, que regulamentou o Estatuto de Desarmamento, além desse dispositivo que nós já debatemos bastante, qual outro vocês destacam? Preciso só lembrar, eu tenho alguns aqui para destacar, mas assim, preciso lembrar uma coisa que a gente não pode esquecer, que em 2019 foi editado um decreto, depois revogado, que foi o decreto 9.685, e esse decreto renovou os registros, ele foi editado em 15 de janeiro de 2019, ele renovou os registros por 10 anos. Por 10 anos. Né? Então tem que observar, tem que tomar cuidado, porque é o que eu falo, esse monte de regra que foi criada desde então, a gente tem que tomar cuidado para não achar que foi zerado o jogo agora. E esse decreto, embora já tenha sido revogado, aqueles registros que foram prorrogados por 10 anos, renovados, perdão, automaticamente por 10 anos, continuam valendo. Né? Eles continuam válidos. Tem mais algum ponto? Enquanto eu olho aqui, Tiago, se quiser destacar algum ponto. Eu destacaria o artigo 2º. Tá? O artigo 2º do decreto ele diz o seguinte: as armas de fogo de uso permitido e de uso restrito adquiridas a partir da edição do decreto 9785 de 2019 serão cadastradas no Sistema Nacional de Armas, o SINARME, no prazo de 60 dias, ainda que cadastradas em outros sistemas, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 2º do Estatuto do Desarmamento. Ou seja,
é obrigatório que dentro de 60 dias haja um registro das armas no Sinarme, ainda que essas armas estejam cadastradas em outros sistemas. Só que o decreto não traz de quem é a responsabilidade por fazer esse registro no Sinarme. Ele não diz se vai haver uma integração entre os sistemas, como, por exemplo, o Sinarme e o Sigma, ou se a população em geral, se os proprietários de arma de fogo é que devem fazer esse registro. Então, eu penso que nesse atual momento, considerando inclusive a exiguidade de prazo, que é um prazo de 60 dias, e diante da expressa previsão de que a responsabilidade pode recair, pode ser compartilhada com o proprietário da arma de fogo, eu entendo que a providência no Sinarme hoje é atribuição do poder público. Compete a ele providenciar a comunicação entre os sistemas para que essa arma seja regularmente também cadastrada no Sinarme. Se quiser impor à população, precisa fazer de maneira expressa e acredito que tem que dilatar bem mais esse prazo de 60 dias. Ou seja... Ô, Ricardo, só perguntar uma coisa, Tiago, com base no que você falou. Nós temos basicamente dois sistemas, o Sinarme e o Sigma. Uhum. O Sigma, ele fica com... é o sistema de gerenciamento militar de armas. E o Sinarme, ele é um registro dentro do Ministério da Justiça, mais especificamente no âmbito da Polícia Federal. O que se quer é que, independentemente de estar no Sigma, que esteja também no Sinarme. Exatamente. Sim. Mas hoje, salvo não, engano... das Forças Armadas, não. Das Forças Armadas, eu creio que não, porque o artigo 2º, parágrafo único da lei, ela ressalva, né? Ela traz uma ressalva. O parágrafo único do artigo 2º da lei, acho que faz uma ressalva nesse ponto. Tá, mas o decreto, eu estou falando, pelo que eu li do decreto, ele quer que o Sinarme não fique sem qualquer ciência de armas no nosso país. Exatamente. Então, haveria uma redundância de registros. Por causa também dos CACs, né? Isso. É o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, o SIGMA. Então, sim, o problema não são as armas de militares, o problema são as armas que foram autorizadas pelos militares. Entendeu? Exatamente. Os CACs têm o registro no Sigma. Eu acho que agora, inevitavelmente, o Sinarme vai ter que conhecer isso. Tem um problema aqui que eu vejo, não é exclusividade desse decreto, os decretos vêm trazendo esse problema, que eu vejo que é o seguinte, no artigo 5º do decreto, se você olhar, falando das armas de uso permitido, né, ele fala da periodicidade da comprovação dos requisitos, né, para o registro. Por exemplo, da comprovação da idoneidade, enfim, tudo isso. Ele dá um prazo de 5 anos. Essa é a periodicidade. Só que o problema aí é o seguinte, o parágrafo 2º do artigo 5º do Estatuto dos Armamentos, que é a lei que vem regulamentar, falam que alguns requisitos, especificamente dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 4º, que inclui, por exemplo, a questão da idoneidade, tem que ser comprovados periodicamente em período não inferior a 3 anos, na conformidade do estabelecimento do regulamentado nesta lei. Então, o governo ele resolveu fazer uma coisa, ele tirou aquela elasticidade dos 10 anos e trouxe para os 5 anos. Mas ele poderia muito bem ter trazido até 3 anos, por exemplo. Né? Mas esse é um outro fator importante aqui. Vai diminuir bastante esse teto que havia aí de 10 anos, agora passou para 5 anos, mas lembrando, quem tinha porte, registro, desde janeiro de 2019, teve esse registro prorrogado automaticamente por 10 anos. A gente não pode esquecer disso. E outra coisa importante que eu acho é a questão dos CACs, né? Por falar neles. Isso é muito importante. O Thiago chegou a mencionar um porte de arma velado, né, Thiago, no começo. Era muito comum a gente ver, está sendo comum os colegas relatarem plantões, o Thiago deve ter visto isso, talvez tenha passado por ele algum caso,
plantões que eu falo de custódia, falando o seguinte, olha, o sujeito está lá, é pego num bar com a arma. E aí ele apresenta o certificado de CAC, né? Sei lá, de atirador. E aí ele fala, não, eu estava no caminho para o clube de tiro, 2 horas da manhã. Uhum. Né? E alguns clubes de tiro começaram a ser abertos. Eu vi um desses aqui numa cidade do interior de Minas Gerais, num lugar que nunca teve clube de tiro, nada. De repente é um clube de tiro, é uma casa no meio de um bairro residencial e que fica perto lá. Não sei se fica aberto 24 horas ou não, porque o cara sempre tem a desculpa de dizer que está indo no clube de tiro, embora lá não tenha stand de tiro. E aí o sujeito mostra aquilo ali. Então era um porte de arma velado. Acabou. Esse Exato. decreto retira essa possibilidade. Portanto, CAC, se você for pego na rua com a arma municiada, não interessa onde você esteja indo. Você tem que ter a guia de transporte, enfim, tem que ter a documentação, a munição não pode estar junto com a arma, enfim, você só vai poder municiar a arma lá no clube de tiro e praticar a sua atividade. Então, cuidado, porque quem não obedecer isso, hoje estará em desacordo com a regulamentação legal e, portanto, responde pelo artigo 14. O Ricardo, eu quero até fazer uma observação. Eu acho importante fazê-la, eu acho que eu falo em nome de vocês dois também. Eu não quero, de maneira alguma, demonizar a CAC aqui. Né? De jeito nenhum. Até porque Eu tenho muitos amigos que são, inclusive. Exatamente, até porque quem é CAC mesmo está revoltado com a banalização, inclusive, desse rótulo. Esse rótulo CAC tem sido utilizado e dado de maneira absolutamente irresponsável. Então, quem é CAC mesmo também está revoltado. Aliás, quem é CAC mesmo, colecionador, atirador, caçador, está comemorando essa restrição. Por quê? Porque ele também não quer andar com o armamento municiado. E ele vai efetivamente treinar, ele vai efetivamente aperfeiçoar sua técnica. Então, aqui nós estamos criticando as pessoas que se intitulam caçadores, atiradores e colecionadores e não são. Se valem desse rótulo, se valem dessa roupagem para escaparem de crimes. É isso. Ninguém está generalizando, muito pelo contrário. Eu acho que quem é CAC tem que estar aplaudindo, quem é CAC tem que estar protegido pela lei para que possa exercer a sua atividade sem correr risco. Só isso. Exatamente. Perfeito. É isso aí. Até porque, infelizmente, em todos os ramos da nossa vida, em todos os setores da nossa vida, há quem faça o uso adequado e há quem faça o uso desvirtuado. Então, a gente quer evitar o uso desvirtuado, não aquele uso daquele cara que segue a lei, que faz o transporte da sua arma, né, que efetivamente é um colecionador e é um atirador e vê nessa atividade aí, enfim, o seu lazer. Não é essa a questão. É justamente esse porte aí disfarçado que alguns se valeram do CAC para estar utilizando. Perfeito, perfeito. Mas, Rogério, tem um outro artigo, tem uma outra questão que eu queria trazer para ti, que a gente também conversou. É com relação a esse prazo de 30 dias para entregar a arma ou para fazer a transferência para terceiro nos termos do próprio decreto. É que é o seguinte, nós conseguimos aí mais um exemplo de crime a prazo. Uma vez descumprido os 30 dias de entrega, a situação do posse ou porte de arma passa a ser irregular no 31º dia. Então, nós temos um crime a prazo, porque no 31º dia está configurado aí ou o artigo 12 ou o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Eu não diria que se trata de um crime a prazo, porque o crime por si só não é a prazo, mas é uma circunstância que tornará aquele caso um crime a prazo. Então, o artigo 12 não é um crime a prazo, 14 não é um crime a prazo, 16 não é um crime a prazo. Mas, como disse o Tiago muito bem, nessa hipótese estará sujeito a um prazo para tipicidade. Então, é um crime a prazo circunstancial. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar é não pelo que tem, mas pelo que não tem no decreto. Esse decreto, por isso que eu falo, ele deu um freio de arrumação, mas ele não mexeu com tudo. Porque uma regra que era
permanente aqui no nosso, e que foi quebrada a partir de 2019 e 20, principalmente, daqueles decretos que vieram em série, é a classificação das armas, né, conforme em uso permitido, restrito ou uso proibido. Porque muitas armas, isso eu me lembro desde que eu era pequeno ainda, na época se falava nas armas de uso privativo das Forças Armadas. As Forças Armadas sempre tiveram esse cuidado de não deixar que certas armas caíssem no uso da população em geral. O que os decretos anteriores fizeram foi alterar essa classificação e, portanto, armas que sempre eram de uso restrito passaram a ser de uso permitido, né? Passaram a ser de uso permitido. Esse decreto não mexeu com isso. Então, se você tem uma arma 9mm que passou a ser de uso permitido, ela continua sendo de uso permitido. Não é? E aí, se lá na frente o decreto alterar, aí nós vamos ter uma questão de direito intertemporal e nós vamos ter que ver como é que vai ficar isso, como é que vai ficar a regulamentação disso. Agora, se você tem uma arma de uso restrito, que não é tão comum, né? Se você tem um registro de uma arma de uso restrito, a renovação fica suspensa. Mas não é para ficar desesperado que você vai vencer o seu registro, aí você vai ter um problema e tal. Embora isso seja difícil, porque por causa daqueles prazos, né? Aquele prazo de 10 anos que foi dado lá, mas vamos supor que aconteça, por quê? Porque foi prorrogada a validade dos registros também, até que venha a regulamentação final sobre isso. Uma esperança que eu tenho, você sabe o que é que foi constituído um grupo de trabalho para ir realizar estudos a respeito do Estatuto do Desarmamento. Seria ótimo que fizessem, né, pelo menos, ou talvez até incorporassem nesse decreto 13166, trouxesse tudo o que ficou dos decretos passados para consolidar essa disciplina do Estatuto do Desarmamento. Porque realmente, como bem destacou o Silvares, hoje em dia tu buscava um pouco aqui, um pouco ali. Olha, eu particularmente... Eu particularmente tive que ter praticamente uma aula a respeito de todos os decretos que estão vigentes para saber o que estava prevalecendo nesse outro aqui, o outro mais posterior tinha revogado. Então, assim, ó, muito, muito ruim de trabalhar com as normativas regulamentadoras aí do Estatuto do Desarmamento. O Exército teve que fazer uma portaria, lembra? Eu não lembro agora o número da portaria, mas teve que fazer uma portaria com tabelas para falar, olha, calibre tal, uso permitido, calibre tal, uso restrito. Porque ninguém mais sabia o que era uso restrito. Exatamente. Porque ficou energia na saída do cano. Quer dizer, enfim. Então o Exército trouxe essa portaria que foi o que nos salvou. Gente, deixa eu falar o seguinte, estamos chegando a 1 hora de live. Quero convidar todos que estão assistindo para amanhã, dia 9, e terça-feira, dia 10, no meu canal do YouTube, a partir das 9 da manhã, temas relevantes de direito, diálogo entre disciplinas. Amanhã, a partir das 9 da manhã, Fernanda Marinella e Daniel Assunção vão debater aspectos do direito administrativo e do processo civil em cima da lei de improbidade administrativa, no meu canal do YouTube ao vivo. Dia 10, terça-feira, Lei Henri Borel. Eu e o Cristiano Chaves vamos dialogar civil e penal em cima da Lei Henri Borel. Gratuito, é só você entrar no meu canal do YouTube a partir das 9 horas da manhã, segunda e terça. Também quero dizer que sexta-feira a editora lançou as novas edições do meu livro, estão em pré-venda, e tem vários grupos de estudos do RS Online que vão começar dia 23 e vagas limitadas. Se você quer mais informações sobre os grupos de estudos que ainda têm vagas, entre no meu site rsconline.com.br. Tem grupo de estudos para delegado de polícia, coordenados pelo Tiago. Grupo de estudos para o Ministério Público e para a magistratura, coordenados por mim, pelo Ricardo, pelo Ferracini. Então, entre lá, tem aulas de penal, processo penal, legislação penal especial e criminologia comigo, tá bom? Aulas, inclusive, preparatórias para carreiras específicas. Entre no rsconline.com.br. E eu aguardo... Lembrando que nós estamos acabando o concurso do MP de São Paulo e vai ter concurso de novo esse ano. Sem dúvida. Assim como vai ter Santa Catarina, vai ter, né?
Então, assim, fiquem de olho nos grupos de estudo. Entre no meu site, lá tem tudo. E amanhã vamos até publicar no meu blog um artigo bem interessante do Tiago Albeste, já comentando o decreto de armas, com tudo que nós falamos aqui e muito mais. O Tiago verticalizou o estudo. Tiago, obrigado. Obrigado por doar esse tempo precioso do seu domingo para estar aqui com a gente. Silvares, a mesma coisa para você. Um abraço para todos e eu quero agradecer aqueles que participaram de maneira muito educada e colaborativa, e lamentar aqueles infelizes que usam os comentários para desopilarem suas frustrações pessoais, tá bom? Gente, um abraço e até a próxima live. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Bom domingo.